vida. Jesus mudou a nossa história. Jesus mudou a nossa história, meus irmãos. O Salmo de número 126, ele registra assim, é o retorno de Israel de 70 anos de cativeiro de Babilônia. O Salmo 126, ele relata isso, quando o versículo 1 ele diz assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. E ficar como quem sonha, eu e você ficamos quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Nós ficamos felizes, ficamos contentes, e o Senhor restaurou a sorte dessa mulher chamada Maria. Por quê? Porque aquelas pessoas que estavam lá diziam assim: se ele soubesse quem era ela, se ele fosse profeta de fato, ele não estaria permitindo tal coisa acontecer. Mas Jesus, conhecendo o coração daquele povo, ele começou a dizer uma palavra muito poderosa, dizendo assim: desde quando eu cheguei aqui, vocês, ou você que era o anfitrião da casa, não me deu ósculo, você não lavou não me deu água para lavar os meus pés, quer dizer, você não fez nada para mim. E essa mulher, desde a hora que ela chegou, ela não para de enxugar os meus pés com seus cabelos, ela não para de chorar nos meus pés. Jesus dá o testemunho dela. E eu como você, quando nós começamos esse relacionamento com Ele, não era diferente. Nós começamos a relacionar com Ele, nós éramos pessoas que choravam aos pés de Cristo. Nós éramos pessoas que aonde nós andávamos pela rua, irmãos, eu lembro, no dia que a pessoa me ofereceu droga, que eu tive coragem de falar para eles assim, para aquela pessoa, eu tive coragem de dizer assim: não, isso não faz parte da minha vida. E quando eu saí de dentro daquela casa, eu estava como quem sonha, eu saí glorificando o nome do Senhor, eu saí falando em línguas, eu saí adorando a Deus no meio da rua, porque Ele começou um relacionamento comigo, porque Ele tinha mudado a minha história, e Ele fez isso com você. Como está o seu relacionamento com Ele? Como está o nosso relacionamento com esse Deus tão maravilhoso? Como está o nosso relacionamento? Estamos nos pés dEle. Maria, e olha, Jesus, quando essas pessoas, aleluia, quando essas pessoas começaram a falar, se Ele soubesse quem é ela, Jesus deu testemunho e falou: até agora ela não para de enxugar os meus pés com os seus cabelos. E Ele continua falando. Depois você vê o texto, sabe o que Ele mais fala? Ele fala assim: e aonde for lido esse evangelho, será falado dela. Ele dá testemunho de mim, de você. Vale a pena eu e você ter intimidade, continuar esse relacionamento com esse Deus maravilhoso. Sabe, Satanás, dia após dia, ele vai diante do Senhor nos acusar, nos denunciar, falar de nós para Deus, falar: pecou, fez isso, fez aquilo. Mas ele levanta e diz assim: não tem problema, ele pecou, mas o meu sangue purifica ele de todo tipo de pecado. Esse Deus é maravilhoso, Ele dá testemunho de mim, de você, meu irmão. Ele falou de Maria. Não, aonde for lido esse evangelho vai ser falado dela. Aonde é falado de você, Roberto. Jesus fala de você. Jesus fala de você, Estevão. Jesus fala de você, presbítero Marcelo. Jesus, Ele fala de nós, Ele fala no meu nome, Ele fala do teu. Ele não chama a gente de apelido, Ele chama a gente pelo nome nosso, porque Ele transformou a nossa vida. Como está o meu relacionamento e o seu com Ele? Como está o nosso relacionamento? Ele honra o relacionamento. Ele honra.
Se tem alguém aqui que faz tempo que não sente a presença desse Deus maravilhoso, Ele honra tanto o relacionamento que se você orar, Ele toca em você, enche você com o poder dEle, e você sai daqui transformado e diferente. Porque Ele honra. Começou o relacionamento de Maria com Jesus. Aí agora, Jesus dá manutenção no relacionamento. Os namorados, antigamente, quando eu era namorado, eu e a Kátia, faz muito tempo que eu e a Kátia começou a namorar, irmãos. Eu tinha 13 anos de idade, e ela tinha 11. Olha, era uma menininha. E eu lembro que eu dava as coisas para ela. E com o tempo, nós vamos ficando relaxados. Mas ontem eu redimi isso aí, levei ela para almoçar. Ela comeu contrafilé com cebola, arroz e feijão, sabe? Eu comi uma feijoada muito boa. E nós dois ficamos sentados lá dando manutenção no nosso relacionamento. É a gente na família, é a gente que tem que dar manutenção, mas com Deus, é Ele que dá manutenção. Porque se depender de mim e de você, irmãos, se depender de mim e de você, a gente não ora. Se depender de mim e de você, nós não lemos a Bíblia. Se depender de mim e de você, nós não viemos ao culto. Porque é uma guerra constante entre a carne e o espírito. Paulo diz isso. Mas ele dá manutenção. Senão ele não teria escrito. Paulo não teria escrito essa palavra que nós vamos ler daqui a pouco. Em Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. É para lembrar. A ceia é para lembrar o sacrifício que Cristo fez por mim e por você. Porque se depender de mim e de você, nós não lembramos. Aí o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a escrever. Para nós, uma vez por mês, fazemos isso. Que é para lembrar do sacrifício de Cristo por mim e por você. Então Ele é que dá manutenção no nosso relacionamento. Só cabe eu e você deixar Ele dar essa manutenção. Eu vou dar um testemunho aqui, irmãos, de como o Senhor faz manutenção. Aconteceu comigo e a Kátia, minha esposa. Uma empresa ligou para ela de emprego, e ela ficou toda tocada, porque ela ia ganhar mais, trabalhar um período todo, e ela está trabalhando só meio período. E eu peguei e falei para ela assim: Kátia, você precisa ver isso aí direitinho, tá? Precisa ver. E ela pegou e falei: a melhor solução é orar para ver o que Deus faz. Ela, no serviço que ela está, ela ganha menos. Ela queria prosperar mais, tá certo. E ela orou, irmãos. Foi numa segunda-feira. Quando foi na terça-feira, ela pediu uma resposta do Senhor. Ela está trabalhando numa casa que nós entendemos que Deus colocou ela para ajudar essa pessoa. Você tem que ser sensível e ver aonde Deus colocou você. Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar você como canal para as pessoas serem transformadas. Deus quer usar você como canal para que as pessoas aceitem Cristo como Salvador. E aquelas pessoas que estão atribuladas vão ter refrigério, porque Deus quer usar você. E quando ela chegou no trabalho no outro dia, a mulher estava sentada no sofá. Quando ela entrou, a mulher já levantou do sofá e veio assim: Kátia, foi Deus que mandou você para mim. E abraçou ela chorando e disse: eu não tenho ninguém para conversar, foi Deus que enviou você aqui para me ajudar. Irmãos, se eu e você dá liberdade para o Espírito Santo, Ele dá manutenção no nosso relacionamento.
A minha esposa, ouvindo isso dessa moça, sabe o que ela fez? Ela falou assim: é verdade, eu não vou em outro lugar, eu vou ficar aqui, porque tem alguém me precisando da minha ajuda. A fé dela foi cada vez mais acrescentada, sabe por quê? Porque ela viu que o Senhor a ouviu, Ele deu manutenção. Ele deu manutenção no seu casamento, no seu relacionamento. E com Maria não foi diferente. Lucas capítulo 10, 38 ao 42, Jesus vai na sua casa. E quando Jesus chega na casa, é a história da Marta. Cadê a Marta? Marta, Marta. Nós brincávamos com a Marta quando nós íamos viajar. Por que você está atribulada, Marta? E a Marta está lá, irmãos, atribulada, trabalhando, cuidando da casa, e ela começou a questionar Jesus: Senhor, por que a Maria não vem aqui me ajudar nos afazeres? Aí o Senhor Jesus disse para ela: Marta, não fique atribulada, Maria está aqui, e ela escolheu a melhor parte, e isso nunca será tirado dela. Ela estava mantendo o relacionamento do mesmo jeito que começou. Quando começou, ela estava aos pés de Jesus, e agora, nesse outro texto, ela está aos pés de Jesus de novo. Como está o seu relacionamento com Ele? Ela estava nos pés. Quando começou a história nossa, nós ficávamos nos pés. E agora? Ele quer dar manutenção. Lucas capítulo 24. Olha isso aqui. Jesus está morto. Os seus discípulos, aqueles que acompanhavam, viu ele na cruz, pregado, tudo desfigurado, aquela coroa, as mãos furadas, seus pés furados, tudo cortado de chicote, o seu lado, e ele está morto. E os discípulos estão vendo aquilo. Alguns saiu de perto, foi o caso de Pedro. Outros foram para outros lugares, e havia 2 homens que saiu à estrada e foi a caminho de uma cidade chamada Emaús, aproximadamente 14, 15 quilômetros de Jerusalém. E eles foram andando, irmãos, e naquele caminho eles começaram a falar, reclamar, pensar. Olha lá a situação, nós esperávamos que ele era. E eu e você às vezes ficamos nesse questionamento. Eu estou passando tanta dificuldade, está difícil, minha esposa, meu marido, meu filho, a situação, essa pandemia, e está tão difícil, e está complicado, e nós começamos a dizer essas coisas, e de repente aqueles 2 estão andando, e conversando sobre isso, de repente aparece aquele que dá manutenção no relacionamento, e começa a andar com eles, e vai andando, e vai andando, e vai andando, e quando ele chega perto deles, ele está junto, ele começa a conversar com eles, Ilma, e ele começa a dizer: o que está acontecendo? E aqueles 2 homens começam a dizer: só você é forasteiro aqui, para não saber as coisas acerca de Jesus o Nazareno, aquele que nós esperávamos ser o Redentor de Israel, mas agora ele está morto. E ele dando manutenção, e ele começa a conversar, fala, e eles desabafam. De repente, sabe o que acontece? Irmãos, o dia vai ficando escuro, o dia vai ficando escuro, e eles pegam e param no lugar, e quando eles param no lugar, eles falam assim: vamos tomar café. E Jesus querendo ir embora, eles pegam, olham para Jesus e falam assim: não vai embora, fica conosco. Eles pedem para Jesus ficar. Eu e você, que já tem um relacionamento com Ele, abra o seu coração, abra a sua boca e diz: fica comigo.
Abre a sua boca e diga: Jesus, fica comigo. E eles pediram para ele consagrar o pão. E ele pega. E os crentes, quando vai consagrar pão, os crentes fecham o olho, mas não vê a hora de acabar a oração para comer. Né? Hoje a Kátia foi orar lá em casa, meu Deus, uma costela violenta que ela fez lá. E eu com Samuel assim, e ela está orando: Jesus, Jesus, Jesus. Eu falei: acaba essa oração logo, mulher. Jesus, Jesus, Jesus. Os crentes é para comer uma bênção. E Jesus está lá consagrando. E eles com o olho fechado. De repente, na hora que eles abrem o olho, cadê Jesus? Foi dar manutenção com outros que estavam lá em Jerusalém, porque ali ele já tinha feito. E eles começam a falar um com o outro: não ardia o teu coração quando ele descorria as escrituras. Jesus deu manutenção, e eles pegaram, reconheceram e disse: é ele, é ele, é ele, e voltaram, porque Jesus dá manutenção no nosso relacionamento. Deixa ele fazer isso na tua vida. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Ele foi. Atravessou a parede e chegou dentro da casa da onde aqueles outros discípulos estavam tudo atribulados. E ele chegou, atravessou a porta e disse: Pai seja convosco. Ele está dando manutenção no teu relacionamento e está dizendo: fica tranquilo. Ele está dando manutenção no teu relacionamento e está dizendo: acalma. Ele está dando manutenção no teu relacionamento hoje e está dizendo: fica tranquilo. Todo poder foi me dado no céu e na terra. Todo poder está na mão de Cristo. Aleluia, Karina. Ele está cuidando. Ele dá manutenção. Agora, uma outra coisa importante para me encerrar: ele tem compromisso com o relacionamento. Tem tantas pessoas. Um dia eu vi o pastor Ivanildo, ministrar um casamento aqui, eu não esqueço disso. E o Senhor olhou para as pessoas, o casal, o pai e a mãe do noivo, e o pai e a mãe da noiva, os quatro estavam aqui. E o Senhor falou assim: isso é muito raro. Eu não esqueço disso, eu disse isso. Porque geralmente é complicado isso. Nós, ser humano, começamos relacionamento e nós quebramos. Nós começamos bem e cortamos, traímos, abandonamos, brigamos, arrumamos confusão. Nós não mantemos o nosso relacionamento. Mas Jesus não. Jesus, ele é fiel no relacionamento. Olha aqui. Olha, versículo 7. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia? Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apredejá-lo, e o Senhor quer voltar lá? Jesus corria risco de ser expulso de novo. Jesus correu risco de ser apedrejado. Jesus correu risco de voltar na Judéia e passar algo tremendo na vida dele e os seus discípulos. E os discípulos estavam com medo, com razão. Mas para ser fiel ao relacionamento, ele volta. Ele vai. E ele voltou. E quando ele voltou lá, Jesus me dá um ensinamento, que quando ele voltou lá, irmãos,
a Maria, primeiro veio a Marta, depois veio Maria, disseram aquela palavra: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria também deu a mesma palavra. Mas Jesus, ele amava Lázaro, e ele ficou triste. E ele falou assim: aonde o puseram? E foram levar Jesus até onde ele estava. E quando Jesus chegou lá, viu aquelas pessoas chorando, viu as irmãs de Lázaro, tudo triste, magoada pelo ocorrido. E o versículo 35, ele chora. Ele chora. E ele olha para aquela situação, outra vez ele se comove, diz ali a palavra. Outra vez ele fica triste. Eu quero falar uma coisa para vocês que eu aprendo com Jesus aqui. Eu encerro falando duas coisas que eu aprendo com Jesus. Primeiro, que nós sofremos, que nós sentimos, que nós choramos. Ele provou isso para nós. Por isso que ele falou no capítulo 16 de João, o último versículo. Ele fala que em mim vocês terão paz, mas tenha bom ânimo. No mundo vocês vão ter tribulações, aflições, mas tenha bom ânimo. É nisso que ele está dizendo. É isso que ele está falando. Que no mundo, aqui onde vivemos, vamos chorar, vamos sofrer tristeza. É isso que ele está dizendo. Que nós vamos passar por um momento difícil. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que às vezes você deita à noite para dormir e está de um jeito, mas na hora que você acorda de manhã está diferente do que você deixou. Você dormiu sorrindo e de repente acorda chorando. Isso acontece. Jesus mostrou isso aqui para nós, que nós estamos com Ele, mas nós vamos passar por momentos difíceis, coisas terríveis vão acontecer com a gente. Ele mostrou isso, porque Ele sentiu, Ele chorou, Ele teve tristeza. E quando Ele chega perto, eu aprendo outra coisa com Jesus. Ele para de chorar. Parece que eu estou vendo Ele fazer assim, ó, e virar uma chavinha. Eu e você temos que fazer isso. Não adianta ficar chorando pelo leite derramado. Josué, capítulo 7, perdeu uma guerra. E ele estava em cima dos seus cotovelos, chorando, falando: Deus, o que vão dizer do Senhor agora? Deus, o que vai acontecer? Perdemos, o que vão falar do seu nome? Aí Deus chega diante de Josué e fala assim: por que você está sobre os seus ombros? Aí sabe o que acontece, irmão? Deus diz para Josué: eu não tenho compromisso com vocês, porque tem pecado no meio da congregação. Pegaram coisas que não eram para pegar, por isso vocês não obteram vitória, porque vocês foi sem eu. Sabe o que eu estou querendo dizer? Aleluia. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui para me falar isso para você. Irmãos, se você pecou, se você cometeu algum erro, para de ficar chorando em cima disso. Confessa o seu pecado, conserta essa situação e vamos seguir em frente, porque Jesus está conosco. Não adianta você ficar murmurando e reclamando e ficar colocando a culpa em A, a culpa em B. Deus falou para Josué: é a família fulano de tal, resolva isso, aí eu vou te dar a vitória. Não adianta, meu irmão, você ficar: fez isso para mim, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não adianta nós ficarmos chorando. Nós temos é que fazer igual Jesus. Ele sofreu, ele sentiu sim a morte de Lázaro, mas de repente ele olha e fala assim: tira a pedra. É isso que eu e você temos que fazer. Tirar a pedra é confessar o nosso erro. Tirar a pedra é nós reconsertarmos. Tirar a pedra é nós ajeitarmos tudo. Tirar a pedra é nós acertar a nossa vida com Deus. Aí sabe o que ele fala? Lázaro, vem para fora. E o Lázaro saiu de lá. E o nome do Senhor foi glorificado. Ele é fiel. Ele foi fiel com Josué. Josué fez tudo que Deus tinha dito. Depois foi lutar com Ai e obteve vitória. Com Lázaro foi a mesma coisa. Então nessa noite, em nome de Jesus,
Intimidade com Deus. É preciso relacionamento com Ele. E nessa noite Ele está dando manutenção. E Ele está sendo fiel. Porque Ele vai libertar, Ele vai dar a vitória. Ele vai honrar a tua fé. Em nome de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos. Essa é a palavra que eu queria deixar o coração da igreja nessa noite. Que o Senhor possa derramar sobre a tua vida a bênção, o milagre. Que o Senhor possa curar as tuas enfermidades nessa noite. Que o Espírito Santo possa consolar você agora. E que Ele possa te abençoar. E ao você participar da ceia, que o Senhor possa renovar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, evangelista Reinaldo.